Um cadeirante caiu de um ônibus de transporte urbano aqui em nossa capital. A vítima conta que o elevador do veículo apresentou um problema. Por isso, ele decidiu então registrar tudo em um vídeo, quando de repente, na sequência, ele conta que foi jogado para trás. O repórter Bruno Protásio conversou com ele e vocês vão acompanhar a partir de agora como tudo isso aconteceu. Deixa eu ver. Na hora que o Edmilson começa a gravar o vídeo, ele cai do elevador do ônibus e depois precisa da ajuda das pessoas ao redor. O acidente aconteceu depois do equipamento ter apresentado um problema. O elevador não conseguiu me subir, ele não tinha força, o elevador não conseguiu. E aí quando eu vou sair a cadeira vira. O Edmilson é presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele conta que esta é a segunda vez, só neste mês, que ele passa pela mesma situação. Mas as marcas no braço não são a principal dor dele. Quando eu comecei a filmar e fui tirar a cadeira, de alguma maneira o elevador me catapultou para trás. Então eu virei com tudo, eu machuquei braço, machuquei dedo, a cabeça só não ficou machucada porque eu estava de boné. Você pergunta, machucou? Machucou. Mas sabe o que é que mais machuca? O descaso. O descaso abre uma ferida dentro de nós e ela é muito mais difícil sarar. Isso aqui daqui a uma semana vai estar ok, mas aqui dentro nem todas as pessoas conseguem. Segundo o DMTT, a responsabilidade da manutenção dos veículos é das empresas que oferecem o serviço do transporte público na capital. E isso inclui o correto funcionamento dos elevadores para o acesso dos cadeirantes. Segundo o órgão, a empresa já foi identificada e também autuada. Após tantos constrangimentos, o Edmilson pretende entrar com a ação na justiça contra a empresa. A gente vai entrar com uma ação na justiça. Agora eu vou participar de uma reunião do Conselho Estadual. Já vou propor uma moção, uma denúncia formal ao Ministério Público. Diante das dificuldades corriqueiras, o Edmilson desabafa. Eu sou pessoa com deficiência, mas eu não sou deficiente. Então, quem é que é deficiente? Infelizmente, ainda é o Estado brasileiro que é deficiente. Os poderes públicos que são deficientes. Não somos nós, pessoas com deficiência, que temos que mudar. Perfeito, e eu concordo com você em gênero, número e grau, viu, Edmilson? Perfeitamente. A deficiência está no poder público, de não prestar atenção em todas as pessoas e de fazer cumprir os direitos. Essa é que é a grande verdade. A deficiência é deles. Pode ter certeza disso. Nós vamos continuar, são 12 horas e 48 minutinhos, nós vamos continuar falando ainda sobre esse assunto, porque agora eu vou ao vivo com o Leandro Santiago, porque o Leandro vai trazer informações importantes. Eu quero saber quem é que fiscaliza os nossos ônibus urbanos aqui de Maceió. Vamos saber então. Leandro Santiago, você está ao vivo agora e a gente quer saber. Nós temos vários ônibus com várias reclamações, não é a primeira vez que a gente recebe reclamações de cadeirantes de que os elevadores ou não funcionam ou os motoristas não param porque não tem como pegar a pessoa com deficiência numa cadeira de rodas porque o elevador está quebrado, ou quando tenta o elevador acaba causando problemas terríveis como esse, quase causando aí uma lesão grave no Edmilson e em outras pessoas. Quem é que fiscaliza isso para saber se todos esses elevadores estão funcionando, Leandro? Wilson, nesse caso, a fiscalização é do DMTT, que garante que faz isso constantemente. Mas quem vai falar mais sobre isso é o Bruno Aragão, que está aqui com a gente, coordenador de transporte urbano. Bruno, boa tarde. Como é que é feita essa fiscalização nos ônibus para ver essa questão do elevador? Boa tarde a todos. A fiscalização ela é realizada todos os dias através da nossa fiscalização de transporte, nossos fiscais que estão nos terminais e nas garagens. E também essa vistoria é realizada anualmente, né, quando os coletivos têm que fazer a sua renovação da sua permissão para continuar circulando e operando no município de Maceió.
Você falou que é diário, todo dia tem fiscal indo nos ônibus? Todos os dias, todas as manhãs, nos terminais principalmente, nossos fiscais realizam a vistoria, fazem os testes, né, nos elevadores, e se os elevadores estiverem operando normalmente, o ônibus segue a viagem. Os que não estão operando, né, na sua conformidade, são dirigidos à garagem para fazer o reparo e poder fazerem a sua operação normalmente. Acontece muitas vezes, por exemplo, de notificação, de punição, como por exemplo multa, as empresas estão sujeitas a isso? Sim, todas as empresas que têm o seu elevador, né, em desconformidade para operar, eles são notificados e os ônibus são direcionados à garagem para fazer o reparo. Então, ele vai para a garagem, independente disso, também recebem as autuações devidas. O DMTT vem recebendo reclamações de pessoas com deficiência ou não? Em relação aos elevadores, a gente tem poucas reclamações, certo? Mas em relação a outros serviços, sim. Porém, a gente ressalta que alguns ônibus ele não tem capacidade para transportar mais de 3 ou 4 cadeirantes, porque tem as vagas certinhas para eles, né, lá, e os ônibus têm apenas 2 vagas. Então, quando tem mais pessoas que precisam utilizar aquele mesmo transporte, tem que aguardar o próximo para capacitar as outras pessoas, para embarcar as outras pessoas. A pessoa teve algum problema com os ônibus, pessoa deficiente, como é que ela faz para denunciar para o DMTT? Pode entrar em contato através do 118, né, que é o telefone, e também através da rede social do DMTT. Tá certo, obrigado pelas informações. Importante, né, Wilson, porque afinal de contas a gente tem quase 4% da população aqui em Alagoas que tem alguma dificuldade de locomoção. Parece pouco, mas é um número significativo. Então, esse serviço engloba um grande número de pessoas e muitas delas usam o transporte urbano, né? Volto com você. Perfeito, Leandro. Deixa eu aproveitar o Aragão que está aí do seu lado para perguntar o seguinte. Nós temos, ele falou que as vistorias são feitas nos terminais para os ônibus que não estão a contento e esses ônibus não devem rodar, principalmente esses que têm os elevadores, se tiverem problemas, não devem rodar. Esse que o Edmilson, por exemplo, caiu, eu quero saber do Aragão o seguinte, esse não passou por vistoria porque ele estava rodando e acabou derrubando o cadeirante. Esse ônibus onde aconteceu essa situação, Bruno, você tem informação de que ele passou por uma vistoria? Sim, ele foi notificado, foi dirigido à garagem e ontem, acredito que por volta das 17 horas, foi feita uma nova vistoria pelos fiscais, porque quando a empresa ela faz o reparo, eles nos notificam, a gente envia a equipe lá para poder liberar o veículo para fazer a viagem. As vistorias passaram a ficar mais criteriosas depois disso? Sim, todas as vistorias elas são criteriosas sim, até porque nós fazemos elas, além de fazê-las anualmente, a gente faz também todos os dias antes de liberar os ônibus para as viagens, né? Wilson, tá aí a resposta, volto com você. Perfeito. Deixa eu ainda aproveitar, porque a resposta dele foi dada, e eu entendi o que o Aragão disse, depois do ocorrido. Eu quero saber antes. Eu quero saber, ele está sem um ponto, por isso que eu estou pedindo que você, por favor, o Leandro, possa fazer. Eu quero saber o seguinte, antes, esse ônibus estava rodando antes. Eu quero saber se essa vistoria que é feita antes com esse ônibus rodando e depois o Edmilson caiu. Depois que aconteceu, tudo bem. Ele foi notificado e o carro foi tirado de circulação. Mas antes, ele estava rodando com o elevador quebrado. Eu quero saber, é periódico isso? É todo dia? Como é que funciona essa vistoria? O Wilson está perguntando se a vistoria foi feita antes do ônibus, antes do incidente. Ela foi feita? Sim. Ela foi realizada no mesmo dia do ocorrido, só que porventura o ônibus, né, ele vai andando conforme o dia, pode ter ocorrido alguma situação de falha mecânica que é possível ocorrer. E quando a gente constata, a gente direciona o veículo para a garagem. E também ele foi notificado, tá? É importante ressaltar que o ônibus, a empresa foi notificada. Wilson, volto com você. Leandro, deixa eu te atrapalhar mais uma vez, amigão. Eu quero saber o seguinte, a vistoria é diária, todos os dias esses ônibus passam por vistorias, todos eles, todo dia. Por favor, Leandro. Só para confirmar, vistoria diária, né? As vistorias são feitas diariamente nos terminais antes de liberar os veículos para a operação.
Perfeito, Wilson? Leandro. Obrigado, meu amigo Leandro, mais uma vez. Obrigado ao Aragão também pelas informações. A gente está perguntando isso para poder exatamente a gente entender o que acontece. Porque, por exemplo, às vezes... eu não sei como é que é feita as vistorias, mas as vistorias, por exemplo, somente você, sem ter o cadeirante, só você ligar o elevador para ele subir e descer, sem o peso, de repente está funcionando. Mas, porém, quando o Edmilson que colocou o peso dele da cadeira lá com ele, o elevador não suportou. Então é preciso que faça realmente uma coisa com critério, porque é uma pessoa que está ali já numa fragilidade, inclusive, que poderia ter causado até um traumatismo craniano, porque ele caiu, inclusive, de costas, como ele disse, né? O elevador praticamente o jogou para fora e ele caiu de costas. Como o Edmilson é uma pessoa forte, ele conseguiu, né, se segurar, teve ali algumas escoriações, mas se fosse uma senhorinha, se fosse uma criança, não é? Olha, poderia ter acontecido pior. Então, a gente continua dizendo que é preciso que se faça realmente com critério e com bastante dedicação essas vistorias. Eu entendo que a correria do dia a dia, mas essas situações, os ônibus que não estão fazendo a manutenção, né, dos elevadores, é importante. Uma outra coisa que é terrível também, porque é o motorista sozinho, coitado, também que tem que fazer essa dupla função, porque ele tem que parar o ônibus, tem que ajudar a pessoa que está ali, ele tem que receber o valor e vai para lá. É uma confusão grande. Quando tinha os dois, né, quando tinha o cobrador e o motorista, era um ótimo, porque eles acabavam ali se ajudando. Não tem mais o cobrador, agora o motorista faz a função aí, de lá para cá, de dirigir para lá e para cá, é uma confusão, não é fácil. Nós procuramos também a Sinturb, também estamos aguardando respostas sobre essa situação. Todos esses ônibus, a gente vai continuar procurando saber o seguinte, depois a gente vai procurar saber com detalhes, quantos cadeirantes nós temos? Quantos ônibus nós temos rodando que possam atender a demanda desses cadeirantes? Nós vamos procurar. Muito bem. Obrigado, Leandro, Santiago, obrigado ao Aragão também pelas informações.